Você ainda vai lembrar que a seca volta e vai lembrar do velho dito popular. É bem melhor se prevenir que remediar. Velhos barreiros dos açudes e as tabuadas. Para nós da ASA é uma grande felicidade estar aqui com pessoas, com companheiros e companheiras, parceiros, parceiras da luta por um mundo justo, por um semiárido inclusivo, por um semiárido justo e vivo. Nós sabemos que hoje no Brasil nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Como é público e notório, um governo autoritário, golpista, de forma nefasta, de forma acelerada, autoritária e cruel, implementa às pressas uma política econômica que retira do povo, retira dos mais pobres, para favorecer os ricos. Mas a nossa força é de luta e é de resistência. Então estamos em tempos de luta, de muita luta e de muita resistência. E esse povo que aqui está na mesa sabe fazer isso muito bem. Sem dúvida nenhuma, 2016 é um ano de bastante ensinamentos para nós. É um ano no qual a gente passa por uma derrota estratégica. Como a gente viu lá no primeiro dia na análise de conjuntura, a gente passa por essa derrota estratégica, que é basicamente uma derrota da esquerda hegemônica, que é a centralidade nas lutas eleitorais, na tomada do governo. Então, quando a gente tem essa derrota estratégica, quando a gente perde esse horizonte como central, a gente é uma perda de uma estratégia. E, na verdade, 2016 é um ano que serve para a gente como um ano de ensinamento, um ano de bastante aprendizado para toda a esquerda, para todo o conjunto da esquerda. E um outro ensinamento bastante importante que vem para a gente foi com o processo eleitoral agora, de outubro, na qual se reforça cada vez mais a importância das lutas unitárias e o tamanho do nosso inimigo, principalmente o nosso inimigo a nível de América Latina. Não vamos colocar aqui só o inimigo a nível do Brasil, mas o inimigo latino, que a gente sabe que o imperialismo vem com toda a força, principalmente nos governos progressistas, na Venezuela, no Brasil, como foi na Argentina, como foi em Honduras, então vem com força nessa forte ofensiva liberal. E aí a gente percebeu e caiu num erro, a esquerda caiu num erro muito forte, principalmente a esquerda partidária, quando acreditava que com o fim do ciclo PT, acreditava que iriam ficar com o espólio do PT. E a gente viu que isso não se deu. A gente viu que, muito pelo contrário, os partidos de esquerda pouco cresceram com esse processo eleitoral. O PCdoB aí cresceu 4%, o PSOL cresceu 8%, mas em contrapartida os partidos de direita, os partidos de legenda menor tiveram um boom muito grande. Então coloca pra gente um desafio nesse momento, que é pensar qual é a nossa estratégia e apontar que os rumos necessariamente não se dão só por essa via eleitoral, que essa estratégia colocada hegemonicamente pela esquerda, nessa subversão da tática pela estratégia, não é mais o caminho que a gente precisa apontar agora no próximo momento. E aí, dessas lições que a gente aprende, que a gente aprendeu, que a gente, nesse último período de 2016, a gente aponta, e aí eu elenquei aqui 3 pontos prioritários, 3 pontos principais que a gente precisa ter como norte, ter como orientador. Um primeiro, que é o ponto da unidade. E aí a gente sabe que hoje, a gente já percebeu com a nossa análise de conjuntura, que nenhuma organização hoje, nenhum segmento é capaz de sozinho
apontar e apresentar saídas para o momento que a gente vive. É um momento que é complexo, que geralmente em momentos de crise, né, se tem vários desvios, ou tentar apresentar saídas fáceis, e a gente sabe que para problemas complexos, só problemas complexos, ou só saídas complexas. Então necessita-se de uma forte unidade do campo de esquerda, né, de uma ampla unidade para se conseguir superar esse momento e principalmente colocar para esse campo de esquerda novas práticas e valores, né, principalmente a esquerda com essa centralidade, né, com essa hegemonia no poder, na via eleitoral, né, abandonou os valores humanistas, né, os valores socialistas. E aí a gente coloca que retomar esses valores é fundamental para a esquerda hoje, né, retomar esses valores socialistas, mas entendendo o socialismo como princípio teórico, não como uma receita. Entender o método marxista, né, como um método que Marx não deixou, que sem dúvida nenhuma é o melhor método de analisar a realidade, mas não como uma receita, não entendendo que lá o método que se aplicou lá vai se aplicar aqui. Aqui a gente precisa moldá-lo, né, de acordo com a realidade do povo brasileiro. E a gente acredita que esse projeto é o projeto popular. E também deixar de lado outros vícios que a esquerda adquiriu, né, como o sectarismo, o hegemonismo, para que a gente consiga construir junto, né, conseguir que só a bandeira da unidade vai conseguir avançar nesse momento. Um segundo ponto, também muito importante, é a construção de um projeto, né? Então a gente já percebeu que hoje debater conjuntura, sem apresentar um projeto, sem apresentar um programa estratégico, é muito difícil, né? Porque a gente percebeu que a gente tem que dar respostas rápidas à conjuntura, né? Tem coisas imediatas que a gente precisa responder porque está sendo cortados os nossos direitos, mas também a gente precisa pensar além. Como é que a gente vai apresentar para a classe trabalhadora um novo projeto? Um projeto que ela consiga se enxergar, um projeto que tenha a cara do povo brasileiro. Sem dúvida nenhuma a gente apresenta enquanto Levante que esse projeto que a gente acredita, que a gente constrói, é o projeto popular povo brasileiro, que traz consigo todas as demandas históricas que o povo brasileiro tem. E para concluir, e aí um terceiro ponto, né, que sem dúvida nenhuma é um ponto muito importante, é o ponto organizativo. E aí a gente apresenta o ponto organizativo como a forma ou o instrumento que a gente vai utilizar, né, para conseguir juntar esses dois coisas, tanto a questão da unidade quanto a questão do projeto. E aí a gente aponta a Frente Brasil Popular, né, como um instrumento de vanguarda compartilhada, né, nas quais a gente já teve experiências exitosas no nosso continente, né, na América Latina. Tivemos também experiências fracassadas na questão das frentes, mas entendemos que no momento a Frente Brasil Popular apresenta, né, que aqui a gente constrói, aqui também tem uma Povo Sem Medo, que também é uma ferramenta importante para o momento, né, na qual a gente congrega vários setores de esquerda, partidos, movimentos sociais, nessa junção para a gente conseguir avançar, na qual a gente acredita que sem ela, né, a gente não vai conseguir ir muito longe. Tratar da unidade de luta é como a gente faz a conexão dessas várias lutas. Como é que a gente se conecta com as mulheres que estão na Senap, faz uma carta em nome de todas as mulheres, e aqui nessa plenária nós nos sentimos representadas por essas mulheres. Como fazer a conexão das mulheres que estão agora na rua, lá no estado de Alagoas, com essa plenária aqui, com o que aconteceu ontem com a plenária das mulheres, com o que aconteceu ontem com a marcha, quando todo mundo foi para a rua. E como é que a gente se conecta nisso, para além de dizer, nos representa, para além de dizer, estamos juntas, para além de dizer que essa luta é nossa. Mas na prática, no cotidiano, como é que a gente faz essa conexão? E aí, essa é uma tarefa que não é fácil, nessa conexão dessa luta, e também não tem receita, né? Isso é uma coisa que a gente vai construindo na base da luta. Mas eu acho que uma das questões que a gente pode avançar nessa luta é de entender cada vez mais de que questões de gênero não é questões somente de mulheres.
Questão de raça não é questão somente da população negra. Questão de juventude não é questão simplesmente da juventude. Mas como essas e outras questões, ela começa a se incorporar e começa a se fortalecer na nossa agenda como um todo. Então, na medida que a gente acreditar que gênero que discute é mulheres, questões de raça, a gente compreende questões de raça porque a gente consegue colocar na nossa mística de abertura, só citando um exemplo, gente, que a gente coloca na nossa mística de abertura uma mística que nos remete, que nos relembra alguma questão afro, e aí a gente acha que nisso a gente está incorporando as questões de raça. Porque a gente coloca lá num trechozinho lá uma questão de gênero e adapta simplesmente uma linguagem de gênero. E isso reconhecendo que muitas vezes até a questão de linguagem de gênero nos nossos textos a gente tem a dificuldade do reconhecimento. Muitas vezes a gente não reconhece nem nessa linguagem de gênero, mas pensar de que esse reconhecimento é a partir de assumir essa linguagem de gênero e não assumir concretamente essa luta. E aí a gente está vendo que ao longo dos últimos anos, de como essa luta pelo socialismo que brilhantemente o companheiro trouxe, não se trata mais simplesmente de ver o socialismo como uma questão utópica que a gente vai alcançar como supremacia da divisão de classe, mas que o socialismo ele vai se dar quando a gente também começar a superar essas questões dentro da gente mesmo, dentro dos nossos movimentos, como a gente começa a vencer isso, de como a gente não precisa esperar para o socialismo para a gente simplesmente banir do nosso meio algumas desigualdades e superar algumas questões. Então, isso dizer de que, apesar de que a gente tem se mobilizado, se organizado nos vários segmentos de mulheres, de juventude, de negro e de tudo mais, que esses movimentos, principalmente esses movimentos que não são movimentos nacionais, que não são movimentos que têm uma visibilidade, é um movimento que se encontra na maior fragilidade nesse momento. É um movimento que tem a maior dificuldade de mobilização de recursos. É um movimento que tem uma maior dificuldade de inserção na sociedade de uma maneira geral, principalmente porque os processos dentro desses movimentos são processos de que acontece uma rotatividade muito grande. Hoje é uma liderança, amanhã é outra liderança, e isso custa, principalmente nas cooperações, de entender de como é que funciona esse mecanismo e de acreditar e de também apoiar financeiramente. Então, apesar de todas as nossas dificuldades, a gente vê que existe um campo muito mais fértil, por exemplo, na captação de recursos para as ONGs do que para os movimentos sociais. E aí, como é que a gente vai superar essas dificuldades e a gente vai, então, fortalecer essas organizações? Então, pautar uma agenda comum é de como a gente fortalece os processos auto-organizativos, como a gente fortalece os movimentos sociais. E eu acredito que a ASA tem um grande papel de contribuir nesses fortalecimentos. Tem um grande papel de cada vez mais fortalecer os processos auto-organizativos, fortalecer os movimentos sociais, para que a gente possa avançar na nossa agenda. Então, construir a unidade significa fortalecer os sujeitos dessa unidade. Significa fortalecer principalmente os sujeitos. Então, as nossas pautas comuns e as nossas pautas da água, da agroecologia, são importantes, mas juntamente quando a gente fortalece esses sujeitos. E aí, fortalecer esse sujeito, muitas vezes significa, só mais um minutinho, significa que às vezes a gente tem que abrir mão de privilégios. Entre nós mesmos a gente tem que abrir mão de privilégios. Então, o privilégio de eu ser branco, o privilégio de eu ser homem, o privilégio de eu ter água, vários privilégios entre nós mesmos que a gente tem que começar a enxergar. É muito difícil enxergar, numa situação de privilégio, enxergar o privilégio. Mas se a gente não consegue superar isso, para entender por que e não cair no julgamento, por que as mulheres não têm dificuldades de auto-organização, por que a juventude negra, a juventude negra, e a gente cai muito. Acho que devia ser assim, acho que devia ser assado. Todo mundo tem uma receita para dizer de como o outro ou a outra pode se organizar, mas não coloca na sua situação de privilegiado, de como esse privilégio favorece em determinados momentos. Então, é abrir mão também desses privilégios e é uma tarefinha para dentro de casa, para dentro de nós. Então, o que eu estou trazendo muito do ponto de vista dessas tarefinhas para a gente.
para a gente poder superar, então, essas desigualdades e construir essa unidade. E construir unidade e luta, e construir socialismo é entender da pluralidade desses movimentos e desses sujeitos. Então, a gente não vai ter uma unidade, uma única pauta, uma única bandeira de luta, se a gente não reconhecer essa pluralidade e achar que a gente vai, então, um dia conquistar o socialismo para resolver todos os nossos problemas. Nossos problemas a gente resolve cotidianamente, na luta diária, e é isso que a ASA tem feito quando a gente pauta a questão da água, quando pauta todas essas questões, e é isso que a gente precisa cada vez mais reforçar para que a gente realmente diga que tem uma unidade de luta. A gente está no estado de aprendizado. Nós estamos aprendendo a construir a verdadeira unidade. Porque a gente tem se juntado para fazer alguns atos públicos, a gente tem se juntado para fazer algumas reflexões pontuais, mas a gente ainda não chegou no nível máximo de unidade verdadeira dos movimentos, de todos os movimentos sociais do nosso país. Então a gente está numa caminhada e eu acredito que a gente vai conseguir chegar ao final com a verdadeira unidade construída, para que a gente possa, de fato, fazer as mudanças absolutamente necessárias que nós, cada organização tem uma linha, mas se a gente souber conversar e nós estamos trilhando para isso, acho que a gente vai conseguir fazer a diferença. Quero falar muito rapidamente alguns pontos. O primeiro deles é que a gente verdadeiramente acredita que o governo Temer, aliás, fora Temer, é um governo que já está no seu fim. O que vem depois é que nos preocupa também. Mas é um governo insustentável. Porque nem nós queremos, mas também os grandes não estão assim tão felizes com ele. Agora o que vem depois dele pode ser bem pior, né? Mas é um governo que está fadado ao fracasso pela sua relação descoordenada com todos os processos. No tempo que nós fazíamos as caminhadas de um lado e os coxinhas faziam do outro lado, tinha alguns cartazes que diziam assim: eles não querem o fim da corrupção, eles querem o monopólio da corrupção. E é exatamente o que a gente está vendo. Todo o governo não tem uma tornozeleira no seu pé, porque a justiça brasileira tem lado. Porque se a justiça brasileira não tivesse lado, todos eles são corruptos com processos em andamento. E a cada dia, as notícias que a gente escuta, quem escuta no lugar certo, quem lê no lugar certo, a gente vê que, na verdade, era exatamente o que eles queriam. Era coordenar um processo de desmonte do nosso país. Um desmonte enraizado no ódio de classe. Um ódio de classe que se divide em vários outros tipos de ódio. Ódio de gênero, ódio de raça, ódio de cor. Porque eu estou falando de cor mesmo. Porque se hoje você está com uma blusa vermelha na rua, você corre o risco de levar um tapa nas costas sem saber de onde veio. É um momento extremamente fascista que nós estamos presenciando no nosso país. E o pior de tudo isso, minhas companheiras e meus companheiros, é que tem muito pobre que passou a ganhar um pouquinho mais, que acha que é rico. Vai jantar no restaurante uma vez por semana, ou a cada 15 dias, acha que é rico. Passa 3 meses parcelado, pagando o cartão de crédito de um almoço, acha que é rico. E o pior, começa a pensar e agir como rico. Só que rico, a gente ainda está longe.
Rico é quem vai ali numa lojinha em Nova York e compra uma bolsinha dessas pequenininhas por 10 mil reais, põe na prateleira, nunca mais usa. Rico é quem vai num restaurante, paga 3 mil reais num vinho e acha que está pagando 10 reais. Rico é quem tem barco, iate e não precisa pagar imposto. Nós somos pobres. Rico é aquela atriz, Maite Proença, que ganha 24 mil de pensão vitalícia, porque o pai era juiz, e vive todo dia num programa que ela tem, não sei aonde, falando mal do Bolsa Família, dizendo que o Bolsa Família é dar dinheiro para vagabundo. É nesse contexto que nós estamos inseridos. E eu estou dizendo isso porque a gente tem um desafio de fazer a disputa das mentes dos nossos trabalhadores e das nossas trabalhadoras. Estou atenta ao tempo. E quando eu digo fazer a disputa das mentes e dos corações, é porque a disputa é completamente injusta. Porque enquanto eu falo aqui para 500 pessoas, a Rede Globo está falando para 30 milhões. Enquanto eu digo aqui para vocês que nós estamos num governo corrupto, a Rede Globo está todo dia dizendo que não está acontecendo nada, que mostra a cara de um corrupto, mas bota a foto do Lula do lado para você dizer que é o Lula que é corrupto. Que faz uma manobra radical nas palavras, para que ninguém compreenda o que está acontecendo. Quando é da esquerda é propina, quando não é da esquerda é repasse financeiro, né? Quando é a gente, aí é 5 minutos dedicados de matéria, quando é outra é 30 segundos. E isso começa desde o café da manhã, quando você liga o seu rádiozinho e sabe que os radialistas do seu município são tudo pelego. Os que não são pelegos são de direita mesmo. E dão uma aula. A gente fica impressionada, eu fico impressionada com a aula que essas pessoas dão sobre a generosidade, né? Sobre ser contra a corrupção. A gente até tem horas que acredita que as pessoas são assim mesmo. Estou extremamente preocupada com os deputados do nosso país. Acho que eles estão ganhando muito pouco, estão passando fome. A cada 2 meses o governo está chamando eles para um jantarzinho, gente. Os bichinhos estão passando fome. O governo está precisando chamar para jantar, para discutir a retirada de direitos da gente. Foi assim que nasceu a PEC 55, que era a PEC 241, hoje a PEC 55 que está no Senado, a chamada PEC da morte, que congela por 20 anos os gastos na educação. Aí a juventude ocupa a escola e a gente dizendo, poxa vida, está atrapalhando o Enem. Ora, se eu não vou ter dinheiro por 20 anos para a educação, para que eu quero fazer Enem? A nossa disputa é extremamente injusta. E é exatamente por isso que não vai ter sucesso a unidade dos movimentos sociais se a gente não pensar uma estratégia de comunicação de massa unificada. Falando a língua do trabalhador, a língua da trabalhadora. Porque nós estamos sendo massacrados diariamente. Todo dia no jornal, todo dia no rádio, todo dia na novela, todo dia no intervalo. E a gente consome muito isso. Qualquer lugar que a gente chega, em qualquer repartição do hospital, a Câmara, qualquer lugar tem uma televisão ligada na Rede Globo. Veja só o tamanho da nossa disputa. E eu vou finalizar dizendo 2 coisas. Que a gente tem que se orgulhar muito do que a gente construiu até agora. 5 anos de seca. Se não fosse essa construção de um projeto de desenvolvimento voltado para a classe trabalhadora,
pensando o semiárido, pensando os pobres. Se não fosse o programa 1 milhão de cisterna, nós não estaríamos fazendo esse evento num hotel com toda a logística que nós estamos fazendo. E a direita e os ricos têm raiva disso. Porque pobre não pode fazer evento no hotel. Pobre tem que fazer sentado lá no mato, que é para não ter conforto, porque se tiver conforto, pensa melhor. Tem que estar com fome. Porque se não tiver com fome, vai pensar melhor. E vai entender o que está acontecendo. Se não fosse os 12 anos com os projetos sociais, a gente não estaria aqui. Portanto, nós temos que ter muito orgulho do que a gente construiu. Não tivemos nenhum saque. Imagine se nós não tivéssemos os programas sociais que nós temos, se nós não tivéssemos Bolsa Família, se nós não tivéssemos o programa 1 milhão de cisterna, se nós não tivéssemos o Luz para Todos, a gente não estaria nas condições que a gente está hoje. Vou finalizar mesmo dizendo para vocês que nós acreditamos que a gente, nessa unidade, precisa construir 3 caminhos. O primeiro deles é a comunicação de massa. O segundo é a formação. Nós não podemos abandonar os nossos processos formativos, individuais em cada organização e coletivo. E terceiro, o trabalho de base. O boca a boca vai ser e continua sendo a nossa principal estratégia para dialogar com as pessoas. E finalizo filosofando com um resumo da fala de um trabalhador que a gente falava num outro evento de unidade, e ele resumiu, a gente passou 3 dias falando, né? No final ele resumiu tudo dizendo o seguinte: ou nós se junta, ou nós se lasca. Vivam os trabalhadores, vivam o semiárido! Quando a companheira diz assim, ou nós se junta, ou nós se lasca, a gente traz o seguinte: tudo que é feito com carinho e responsabilidade, no final a certeza que deu certo é se tivermos envolvidos sorrisos, gestos, palavras livres e serenas. A maior empregabilidade do mundo, ela vem da agricultura. 2 vezes mais de qualquer outro setor. Olha só, o campo, a agricultura é quem emprega 2 vezes mais do que qualquer outro setor. Aí, de repente, ele traz um outro dado. Mesmo nós empregando mais, quem produzimos mais, quem garantimos 80% da alimentação do mundo, nós somos a maior classe que é mais pobre. Desse número é muito dolorido a gente ouvir falar. Vocês alimentam mais, vocês empregam mais, mas 80% do povo do mundo, da população pobre, vem do campo. E o maior número ainda de pobres são agricultores familiares. Trazer isso para a gente entender como que nós sobrevivemos na região semiárida durante esses 12 anos. Eu sempre falo e trago que eu vivi o antes e estou vivendo o depois. E eu presenciei no meu município vários saques, muita gente na rua pedindo. E nos últimos 12 anos a gente não enxerga, não tem visualizado essa situação. Não estou dizendo que melhorou. Estou dizendo que nós avançamos e que nós não devemos parar em busca de políticas que valorizaram e que deram certo, principalmente de onde se trata, de onde nós estamos falando, que é a agricultura familiar. Dizer ainda que o desafio maior, em algumas falas já nos antecederam isso, é que nós precisamos da visibilidade
nesse processo, nesse desafio de construção, as nossas mulheres. Porque quando nós tratamos da luta, quando nós tratamos da produção, muitas vezes a gente consegue visualizar muito pouco quem está produzindo. Hoje nós já temos isso mais presente, em função exatamente das lutas, que não são poucas, que o conjunto da sociedade vem buscando. Infelizmente, o nosso tempo é pouco para a gente trazer tantas experiências exitosas e importantes que nós não podemos congelar junto com a PEC que o Brasil passa nesse momento. São políticas importantes que contribuíram para o desenvolvimento dessa sociedade. Foram políticas que contribuíram para que a gente saísse da linha da pobreza. Foram políticas que ajudou a gente visualizar no vídeo daquela senhora que vive no semiárido, que está lá cuidando da sua propriedade e com a diversidade de produção. Então, são essas políticas que foram importantes e que o conjunto dos movimentos precisam avançar ainda mais nesse debate. Estamos fazendo, mas agora nós vivemos um momento bastante dolorido, né? Que esse Brasil, que essa sociedade, que essa crise política e moral quer atingir principalmente os trabalhadores. A crise financeira, ela vem depois desse momento que a gente vive, porque a crise moral e política, ela chega, e a crise financeira, os cortes estão chegando exatamente nesse público que conseguiu sair do zero. São esse povo, são esses agricultores, esses trabalhadores, essas mulheres, essas políticas e projetos que melhoraram essa qualidade de vida que são atacadas. Então, gente, dizer isso é para que a gente compreenda que é preciso a gente unificar as lutas. Elas já acontecem. E a CONTRAF, né, a FETRAF, hoje, na ASA, já tem dialogado, já vem dialogando, mas que a gente entende que precisa intensificar esse debate exatamente para a gente tirar lá da ponta aquele trabalhador, aquele que está sendo beneficiado ou foi beneficiado, que acredita que o Brasil está em crise realmente e que precisa ser feito todo o papelão que vem sendo feito nesse país. Então é de responsabilidade nossa, enquanto movimentos sociais, realmente intensificar essa luta, chamar a sociedade para a rua e retroceder jamais. Precisamos avançar no debate, precisamos resistir para que a gente possa, na luta, conseguir pelo menos a garantia do que nós lutamos e defendemos para que a gente possa avançar. Então, para finalizar, é importante a gente dizer que sem água não há vida. E eu trago comigo, né, sou nordestina, sou do Rio Grande do Norte, com muito orgulho. Minha comunidade, o meu município já foi, sim, beneficiado por vários programas e ações que foram articulados e repassados pela nossa instituição, podemos dizer, ASA. E a partir disso, nós temos experiências importantes, não são visualizadas, mas foi a partir desse simples gesto que nós conseguimos fazer com que aquela produção do município, ela inclusive fosse diversificada e saísse da linha do gado, do leite e do corte, onde nós somos um município que também trabalha a caatinga, que também trabalha o solo. E isso foi a partir das ações do conjunto que surgiu a partir desse espaço de articulação. Então, dizer que nós precisamos avançar, precisamos ser fortes, precisamos resistir para que nós não possamos ser distorcidos, quebrados, enterrados
neste Brasil que só pensa em destruir essa sociedade que trabalha e que luta. Muito obrigada. A história da humanidade tem sido a história da luta de classe. Nesse sentido, companheiros e companheiras, há momentos na história que a gente está em cima e há momentos que nós estamos para baixo. Mas o para baixo não significa de cabeça baixa. Pelo contrário, nós estamos sofrendo um golpe, mas ao mesmo tempo é um golpe que nos traz muita oportunidade. Muita oportunidade de poder, no Econasa e nos tantos outros encontros que temos pela frente, de nos reencontrar. O reencontro nosso é que nos faz a capacidade de fazer os erros, a leitura dos erros passados e, a partir dos erros passados, planejar e projetar as vitórias do futuro. Erros cometemos, erros temos que fazer a autocrítica, mas também não basta a gente ficar só de cabeça baixa dizendo que cometemos erros se nós não construirmos o caminho da vitória. E o caminho da vitória é exatamente essa mesa final que vocês nos estão dando a oportunidade de poder dialogar com todos os agentes o que é que a Via Campesina está pensando e construindo para os próximos passos na construção da unidade. Porque não haverá luta isolada, vitoriosa, não haverá conquista isolada, não haverá derrota aos golpistas de forma isolada. Só a unidade da classe trabalhadora poderá ser capaz de derrotar o golpe, o império e a intolerância nesse país. Esse país, hoje, do ódio, vai ter que deixar de ser o país do ódio para ser novamente o país da esperança, o país da água, o país da abundância e o país da construção do socialismo. Então, companheiros e companheiras, nós trouxemos aqui, e eu quero ser bastante breve para não chegar à minha cartinha de 3 minutos, mas nós trouxemos 10 pontinhos de como nós, na Via Campesina, estamos pensando de construção para o próximo período. Não vou me adentrar da Frente Brasil Popular, porque a companheira vai falar, mas nós, como pensando que nós podemos fazer para fortalecer a Frente Brasil Popular, e aí eu quero dialogar com todos e todas aqui. Primeiro, como Movimento Sem Terra e Via Campesina, é que a gente possa estimular cada vez mais os comitês populares para que a gente possa debater o país que nós temos e o país que nós queremos construir. O país do ódio e o país da esperança que nós queremos construir. Então, os comitês populares, o debate político em cada região, em cada beira de cisterna que foi construída nesse país, é possível a gente construir comitês populares para construir esse grande projeto. O segundo é construir uma plataforma política de um projeto político popular que tenha o cheiro e a cara do povo brasileiro. E não um projeto político ou uma carta de um presidente ou um candidato a presidente da República tirada apenas pelo presidente da República ou pelo candidato, mas uma carta do povo brasileiro construída a partir da experiência e do debate político do povo brasileiro em todos os rincões desse país. O terceiro elemento com relação à construção do movimento junto à Frente Brasil Popular é que a gente tem que estimular todas as formas de luta e todas as lutas possíveis, inclusive para a gente não ser mesquinho quando acontecer uma luta mais radicalizada do nosso povo, a gente não começar a dizer assim, eles radicalizaram demais, eles não podiam ter feito isso, porque a radicalidade da luta não está no desejo de cada um e de cada um de nós. Ninguém ocupa a terra para ficar 3, 4, 5 anos debaixo da lona preta porque gosta, é pela necessidade. Então, portanto, a radicalidade da luta vai ser a radicalidade do golpe. Quanto mais o golpe for radical contra nós, mais radical nós temos que ser contra esses bandidos que golpearam nossa democracia. Então, portanto, companheiros, com relação à nossa construção da Frente Brasil Popular, é por aí. Com relação ao encontro unitário, que aqui já tem bastantes movimentos do campo unitário, nós aproveitamos 2012 e fizemos o segundo grande encontro unitário em Brasília, com mais de 7 mil companheiros e companheiras. O campo unitário que a gente tem chamado, está presente os ribeirinhos, pescadores, quilombolas, indígenas, todos os movimentos do campo, MST, FETRAF, CONTAC,
Contraf, todos os movimentos, a Via Campesina, e nós reunimos mais de 60 movimentos do campo. Estamos retomando essa articulação do campo unitário. No dia 5 de setembro, logo após o golpe, nós ocupamos o Ministério do Planejamento e ficamos durante todo o dia no Ministério do Planejamento e reunimos numa pauta unitária, numa luta unitária e no discurso unitário a primeira reunião com o governo golpista, com o ministro Eliseu Quadrilha, como assim é chamado no Rio Grande do Sul, para dizer para ele que nós não estávamos ali para fazer uma reunião simples, não. Nós estávamos ali para reivindicar o orçamento público que é nosso e de direito, que, portanto, quem está na cadeira vai ter que responder sobre o nosso orçamento público e nós lutaremos contra ele. Então, estimular para que cada estado possa fazer os seus encontros unitários, estimular luta nos municípios de forma unitária e estimular as lutas pela política pública para que a gente possa não perder aquilo que o governo golpista já tem feito com nós. Então, portanto, do dia 13 ao dia 15 de fevereiro, nós estaremos na CONTAG novamente, reunido com todo o campo unitário para preparar as grandes lutas do ano que vem. Com relação à juventude, o que é que nós temos pensado? Primeiro é estimular encontros massivos da juventude, aonde a juventude sem terra esteja organizada, junto com o Levante, junto com outros movimentos, junto com a Povo Sem Medo, com a Frente Brasil Popular, estimular encontros que a juventude possa estar se preparando, debatendo e construindo lutas políticas conjuntas com o conjunto da sociedade do povo brasileiro. Apoiar todos os escrachos que essa juventude possa fazer em qualquer espaço, em qualquer lugar, contra os nossos inimigos e apoiar e ser solidário às ocupações das escolas secundaristas. Esses estudantes de 10, 12, 15 anos têm dado uma lição política, moral e ética de como a juventude pode ser o grande motor da Revolução Brasileira e tem feito as grandes lutas políticas. Então, portanto, nós como movimento, vocês como agentes da ASA, tem que ajudar a estimular a juventude a fazer as ocupações das escolas, debater com seus pais, com os vizinhos, para que cada vez mais novas escolas sejam ocupadas. Ocupar a escola hoje significa a garantia do futuro desse país. Deixar a escola funcionando hoje significa o atraso e o ódio desse país e nós não podemos permiti-la. O quarto elemento, então, aqui, que eu queria trazer presente é sobre a disputa do modelo agrícola. Com relação à disputa de modelo agrícola, companheiros e companheiras, nós, como movimento, temos que realizar muita luta, mas também não só contra o latifúndio e contra as empresas transnacionais, que eu já falo, chegou minha cartinha aqui de 3 minutos, mas principalmente aproveitar todo o processo de luta política de produção agroecológica para a gente realizar feiras de agroecologia nos municípios, nos bairros, porque as feiras, além de dar uma renda para o trabalhador, dialoga diretamente com a sociedade, com o campo e com a cidade. Estimular o debate agroecológico, o combate ao agrotóxico. Dia 3 de dezembro é dia de combate ao agrotóxico, então todos os companheiros e companheiras devem estar chamados a essa grande luta. O quinto elemento aqui da minha fala é com relação à solidariedade. Nós do MST, temos 32 anos de idade, vamos por 33 já, mas só conseguimos chegar a esse período histórico fruto da solidariedade nacional, internacional, das organizações, dos movimentos sociais. Então não existe uma luta política revolucionária sem a solidariedade de classe. Então, portanto, nós temos que ser cada vez mais solidários nas lutas políticas e na luta contra a criminalização. E nós temos sofrido muito com relação à criminalização. E eu trouxe aqui uma cartilha construída com a Frente Brasil Popular, Via Campesina, e uma quantidade imensa de movimentos que está ali fora, vocês podem ter acesso, que ela vai trabalhar justamente o processo de criminalização que nós estamos vivendo hoje, os privilégios que tem esses vagabundos desses juízes que estão dando golpe no Brasil, para que a gente possa alimentar a nossa base, para poder ela fazer o combate e o bom combate contra a criminalização.
Por último, para encerrar, deixando 2, 3 pontos para trás, a luta contra o capital. Na luta contra o capital, unir campo e cidade, na perspectiva de que a gente possa dar grandes prejuízos às grandes transnacionais. Hoje no Brasil, mais ou menos 5 empresas transnacionais controlam as sementes, controlam a comercialização, controlam a produção. E elas estão dando de braçada em cima de nós, porque nós estamos fazendo luta política com o governo, contra o governo, mas agora, mais do que nunca, é necessário dar grandes prejuízos a esse capital que envenena a nossa terra, que explora a nossa terra, que expulsa os quilombolas, os indígenas, os sem terra da terra, para implementar um projeto golpista. E por isso, então, a luta política contra e combater as grandes transnacionais será, sem dúvida, uma grande frente política para frente. Por último, para a gente fazer um grande acordo aqui, nós estamos saindo da reunião da direção nacional do MST e nós, como MST, já está no nosso calendário construir uma grande marcha nacional pelo Brasil, a partir do ano que vem, e por isso, em qualquer espaço que nós formos, nós vamos estar dialogando e pedindo que vocês se integrem a essa construção da grande marcha nacional pelo Brasil, para que a gente possa, em Brasília, derrotar o golpe, derrotar o governo Temer, derrotar a intolerância e construir o governo popular e da esperança. Nós temos também que construir saídas possíveis, né? Mas as saídas não vão ser com a Cátia Abreu, nem criminalizando os movimentos sociais com a lei antiterror. A nossa saída vai ser com a esquerda e com o povo nas ruas. A nossa saída vai ser popular. A nossa saída vai ser fazendo enfrentamento aos bancos, à banca financeira que domina este país, aos empresários que querem retirar nossos direitos. Então, esse governo é um governo golpista e nós temos que ampliar nossa unidade contra esse governo. É necessário que a gente faça a unidade possível. Eu acho que nesse sentido, a construção dessas frentes nacionais foram fundamentais para a gente fazer essa unidade. A Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, que é a frente que o MTST compõe nacionalmente, são unidades importantes. Eu acho que se não existissem essas frentes, seria muito mais complicado a gente construir unidade nesse momento histórico que a gente vive. Então, foi fundamental a iniciativa da construção dessas frentes pelo país. Mas o recado que o MTST, a Frente Povo Sem Medo quer dar é que a gente tem que construir a luta e nós temos que ampliar o nosso trabalho de base nesse momento. Nós temos que ter pauta para discutir com o povo trabalhador. Neste momento, no estado do Ceará, o açude Castanhão, que é o maior açude do estado do Ceará, vai para o seu volume morto. Uma série de famílias do semiárido, do sertão, vão ser prejudicadas pelo secado do açude Castanhão. Mas não é pela utilização das famílias da água desse açude. É porque os governos estaduais do Ceará, a prioridade dada foi para dar água para as empresas do PECEM, para os grandes empresários. Então, a política de águas do Ceará, por exemplo, foi uma política errada, que beneficiou os empresários, que a prioridade foi os empresários, não foram as pessoas. Então, nós temos que ampliar nossa luta no campo, na cidade, a luta da juventude, das mulheres, para a gente barrar essa série de ataques. Não vai ser a gente sozinho, no nosso gueto, nos nossos guetos, falando somente com as nossas bases, que a gente vai conseguir barrar essa série de ataques. Então, é com a luta, é com a unidade ampla que a gente vai barrar e a gente vai conseguir avançar em direitos. Não vai ser com saídas isoladas. Então, nesse momento, eu acho que a luta pelo Fora Temer é uma luta que nos une, é uma luta que nós temos total acordo nessa luta, nós temos que ampliar a luta pelo Fora Temer, ampliar as ocupações das escolas, ampliar as ocupações de terra, discutir com o povo. Eu acho que uma coisa que a gente perdeu nesse período histórico foi de discutir, de botar o pé no barro e fazer o trabalho de base para discutir com o povo. Então é necessário que a gente tenha essas discussões com o povo, mas não vai ser somente com discurso, a gente tem que ter pauta para discutir com o povo. Porque esse governo, ele é um governo de homens brancos, ricos. Ele não é um governo plural. A representação desse governo no seu ministério é de homens brancos. Então esse governo ele tem uma representação de atacar o povo negro, os movimentos populares. Então ele não nos representa porque ele vem de um golpe, ele é usurpador e quer retirar nossos direitos. Então a gente vai resistir
é esse ataque aos direitos sociais do povo brasileiro. Hoje, por exemplo, tem uma luta nacional das centrais sindicais para barrar esses ataques. No dia 29, vão ter caravanas a Brasília para a gente ir lá para o Congresso Nacional barrar a PEC do fim do mundo, que é uma verdadeira desconstituinte do povo brasileiro, que por 20 anos vai retirar dinheiro da saúde e da educação. Então a gente não pode ficar parado. Mesmo com eles dizendo que não tem luta, que a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente vai resistir, vai dar... Mesmo que muitos de nossos morram, se sacrifiquem, mas a gente não vai sair das ruas, porque a rua é o nosso lugar, nós não vamos sair dela. Não vai ser um governo golpista, não vai ser meia dúzia da banca financeira que vai fazer nos retirar das ruas. Então é importante que a gente se mantenha na rua, mantenha a unidade ampla e construir o Fora Temer, nenhum direito a menos, e vamos seguir na luta. É isso aí, companheirada. Tem uma coisa que nós temos que incluir nas nossas conversas, na construção desse semeado, nessa convivência com o semeado, é que nós temos que ter certeza que esse ambiente pode reafirmar isso, que nós não queremos um semeado vivo, silenciado sob o grito das mulheres que morrem de violência. Porque esse tema da violência é muito caro para nós. Sabe por quê? Porque nós pagamos com as nossas vidas. Nós pagamos com os nossos sonhos. Então eu queria deixar o registro com uma frase que um dia uma agricultora aqui de Mossoró nos ensinou. Nós não queremos a planta limpa de veneno e suja com o sangue das mulheres. E deixa esse registro para que quando nós formos seguir discutindo o semeado, que junto está nele a agroecologia, está nele um conjunto de temas, o tema das mulheres não seja um adereço, seja um tema central e estratégico para a gente construir esse novo mundo. Começamos a viver golpes severos nos nossos governos democrático e popular. Nós vivemos golpe lá atrás em Honduras, muito lá atrás, uma tentativa de golpe na Venezuela, vivemos golpe no Paraguai, vivemos a derrota da Argentina, vivemos golpe aqui no Brasil, vivemos uma derrota da esquerda nas eleições agora de 2016. E essa caracterização disso que eu coloquei, que os companheiros colocaram aqui, nos põe um duplo desafio. E é um desafio muito grande. Primeiro desafio é da gente resistir, lutar, como a ASA tem afirmado, por nenhum direito a menos. Esse é o nosso primeiro desafio. E junto a ele, também já foi dito aqui, a necessidade de construirmos um projeto estratégico de transformação para a derrubada desse sistema dominante. Mas é muito importante dizer que a nossa luta a esse sistema dominante tem que ser uma luta antissistêmica. Porque esse modelo dominante, ele tem eles são articuladas, duplas dominações sobre eles. E significa uma luta antissistêmica que nós temos que fazer uma luta contra o sistema, uma luta que esteja o feminismo, que esteja o racismo, que esteja o combate ao racismo, que esteja o combate à opressão da sexualidade. Porque se assim nós não o fizermos, nós não estaremos construindo um novo modelo de sociedade. É muito importante a gente dizer que também esse modelo que nós vamos fazer, essa luta antissistêmica, ela tem que partir da classe trabalhadora. Tem que ser um olhar dos trabalhadores e das trabalhadoras para construir um mundo novo. Não poderá ser, e esse projeto não sairá apenas de um movimento, não sairá apenas de um partido político, não sairá apenas de uma frente. Por isso que a Frente Brasil Popular tem esse grande desafio de construção de unidade com a Frente Povo Sem Medo, com os demais partidos de esquerda, com outros movimentos que não estão dentro dessas frentes, mas é necessário entender que esse processo de construção de alternativa ao que nós estamos vivendo não sairá de apenas um local. É necessário um caldo
de movimentação social. É necessário um conjunto de força social para que esse projeto, que nós estamos chamando um projeto estratégico, que vai lutar contra todas as formas de opressão, que ele seja gestado, tanto nas academias, como nas ruas, como no assentamento, como na comunidade. E o ano de 2017, eu sou muito otimista, todo mundo que me conhece sabe disso, vai ser um ano de muita luta, de muita mobilização, de muita efervescência. Mas nós, que somos lutadores e lutadoras do povo, temos que estar muito atentos. Porque o que está dado para acontecer em 2017 não é pouca coisa. Nós estamos vivendo, e vocês com certeza sabem disso, a crise dos estados. Por exemplo, o nosso estado está com os salários dos servidores atrasados. Com certeza, do estado de vocês, se não estiver, mas chegará. Nós vamos ter o aprofundamento do ajuste fiscal. Então, tudo isso vai ser combustível para a gente fazer luta próximo ano. Mas tem um grande cuidado que nós temos que ter. Esse combustível social que está surgindo e continuará surgindo em 2017, nós temos que disputar essa comoção social, essa indignação da classe trabalhadora. Porque essa indignação da classe trabalhadora, ela não necessariamente virá para um projeto democrático e popular. Ela pode muito bem se voltar contra esse projeto que nós estamos construindo. E aí está o nosso desafio, de mais uma vez, e como muitos já disseram aqui, a gente fazer o que nós sempre fizemos, ao qual nós somos fruto, que foi trabalho de base. Isso é muito importante a gente entender. Tem uma coisa que eu já estou caminhando para o final, que é muito importante a gente... e aí essa mesa se dispõe a isso, que é a construção da unidade. E como alguém já falou aqui, as frentes são espaços estratégicos para isso. Eu acho que a ASA é uma grande experiência concreta, de construção de unidade. E construir unidade não significa a gente anular as diferenças. Muito pelo contrário. Construir unidade significa a gente ter maturidade para entender o momento que nós estamos vivendo e quem é nosso inimigo. Isso é fundamental nesse momento. O companheiro do MST foi muito feliz quando ele diz: nós não queremos aqui apenas levantar o dedo e dizer foi A, foi B, foi C que errou. Nós temos que sair disso e definir qual deva ser a nossa agenda imediata e estratégica para a gente seguir na luta. Porque o golpe segue, e segue com força. E não está seguindo com mais força, porque nós, a classe trabalhadora, os movimentos, construíram um mínimo de unidade muito rapidamente. Quem lê a história de 68 vai ver que passaram mais de 3 anos ou 4 anos para que se pudesse ter um mínimo de unidade para lutar de forma coesa contra a ditadura. E nós reagimos prontamente com algum grau de unidade contra o golpe que nós estamos vivendo aqui em 2016, que é um golpe muito mais perigoso, muito mais difícil de combater. Nesse sentido, nós queremos reafirmar a necessidade da unidade da classe trabalhadora. Reafirmo que sem isso, nós não construiremos uma alternativa viável, que nessa alternativa caiba todas as pessoas, de todas as cores, de todas as raças, de todo jeito, de toda a sexualidade que queira viver. Então é muito importante que a gente siga com essa perspectiva. Uma outra coisa, nós achamos que é fundamental que a gente possa lutar por uma reforma política. Uma reforma política que, de fato, altere as estruturas da forma como hoje acontece o sistema político brasileiro. Nós precisamos ter uma reforma política onde tenha lista alternada de gênero. Não é possível que nós, mulheres, sigamos tão mal representadas no parlamento. Não é possível que a gente não tenha um financiamento público de campanha, onde, na verdade, é muito desigual lutar, porque mesmo a gente vencendo o não financiamento de empresa privada, mas ainda o capital impera nas eleições, e os nossos companheiros e companheiras que são lutadores do povo, que se dispuseram a fazer essa disputa injusta,
continuarão ficando nas últimas das eleições. Para concluir, eu queria reafirmar o papel da Frente Brasil Popular. Nesse sentido, dizer que nós vamos estar realizando em nível nacional uma grande plenária nacional, dia 7 e 8 em Belo Horizonte, onde nós temos 3 objetivos dessa plenária. A primeira delas é fazer um balanço da Frente Brasil Popular, dos seus 2 anos de atuação, que a gente possa criar mais unidade no tema da conjuntura, na análise da conjuntura e fazer proposições estratégicas para a construção de um programa. E, por último, também preparar um grande encontro nacional da Frente Brasil Popular ainda no primeiro semestre de 2017. E dizer que esse momento, ele exige muita serenidade, porque, às vezes, nós somos muito cruéis com o nosso companheiro que está do lado do nosso movimento, da nossa organização. Às vezes a gente faz sem pena para cima daquele companheiro e daquela companheira, talvez por uma disputa que não seja tão fundamental. Então o momento exige muita serenidade, muita solidariedade, existe muito companheirismo, tem que existir muita esperança, muita certeza de que sempre haverá luta, e enquanto haverá luta, vai haver a esperança. Então vamos à luta, companheiros e companheiras. O mundo está em disputa, o Brasil está em disputa, e nós vamos ganhar. A classe trabalhadora vai se unir e vai combater o golpe, o conservadorismo e o machismo. São 6 meses, né, de um golpe parlamentar que afastou uma presidenta legitimamente eleita, sem comprovação nenhuma de crime de responsabilidade, e uma conjuntura que está se agravando cada vez mais. Vocês estão acompanhando aí o noticiário desde sexta-feira passada, o episódio envolvendo o ex-ministro da Cultura e o ministro Gedel Vieira. Aliás, não é mais ministro, acabou de pedir demissão o Gedel. Eu estava dizendo aqui a Isolda, esse já está tombado pelo IFAM. Falta... Pois é, a Isolda estava aqui me lembrando, mas falta oh meu Deus, o IFAM só tomba coisa boa, né? Mas enfim, esse acaba de ser tombado, né? Tem outros na fila, inclusive o maior. Mas o que eu quero aqui colocar, meus companheiros e minhas companheiras, é que, vejam bem, são 6 meses de governo, né, com o pedido de demissão de Gedel hoje, 6 ministros que caíram no governo Temer, dos quais 5 por corrupção. É evidente que ele pediu demissão hoje porque não havia mais sustentação nenhuma, até porque a mídia monopolizada que está aí, sócia do golpe parlamentar, chegou um ponto que a mídia não podia mais esconder, tapar o sol com a peneira. E parte da mídia monopolizada foi obrigada a registrar e a relatar os fatos. E a situação do Gedel, portanto, ficou numa situação insustentável. Entretanto, repito, a saída do Gedel não elimina a crise moral e política do ilegítimo, não elimina de maneira nenhuma. Ou seja, na verdade, o presidente ilegítimo Michel Temer continua nesse exato momento, por tudo que está acontecendo, por aquilo que está bastante evidenciado, ou seja, de que ele cometeu crime comum e crime de responsabilidade. Portanto, uma das alternativas que está sendo estudada nesse exato momento é entrarmos com um pedido de impeachment do senhor Michel Temer. Eu agora há pouco fui atender aqui o telefone do líder da nossa bancada, no caso do PT, o senador Humberto Costa, de Pernambuco, que o líder da oposição da minoria é o senador Lindenberg. E o senador Humberto me pedindo exatamente
para que eu articulasse a Rede em Defesa da Democracia para uma reunião mais urgente já nessa segunda-feira. A Rede em Defesa da Democracia, que teve um papel muito atuante por ocasião do impeachment, que tem a CNBB à frente, bem como as demais entidades, não é? Ou seja, que nós estamos vendo esse episódio do Gedel, o Temer, delatado pelo ministro da Cultura. Na verdade, trata-se, no popular, vamos chamar assim, de uma picaretagem imobiliária, porque é vergonhoso, é degradante uma instituição Presidência da República se prestar um papel desse, chamar o então ministro da Cultura, como chamou, e pedir ao então ministro da Cultura, o senhor Marcelo Calheiro, uma solução para resolver os problemas de natureza pessoal de um outro ministro, Jônio. Ou seja, interesses particulares, né? E volta a colocar o presidente da República se prestar a um papel desse, né? Quando ele chama o ministro e diz o ministro, olha, você devolva esse processo, devolva o processo, entregue o processo, aliás, à Advocacia Geral da União, para que a Advocacia Geral da União vá fazer a advocacia administrativa e, portanto, dar a solução. Qual era a solução? A solução simplesmente era desrespeitar a legislação ambiental em vigor no nosso país para atender aos interesses particulares, a negócios do senhor Gedel Vieira e liberar o gabarito para que o edifício, ao invés de 10 andares, pudesse ter exatamente 32. Então é vergonhoso isso, é deplorável. O episódio está mais do que claro de que o presidente Michel Temer comete aí crime comum e comete também crime de responsabilidade, o que poderá, sem dúvida nenhuma, e é isso que está sendo estudado nesse exato momento, a oposição apresentar um pedido de impeachment contra ele na Câmara dos Deputados, além de outras iniciativas que já foram exatamente adotadas. Ou seja, meus companheiros e minhas companheiras, na verdade esse episódio, né, escancara aquilo que a gente já vinha dizendo, né, que Michel Temer é Cunha, que Cunha é Jucá, que Jucá é Gedel Vieira Lima e por aí vai. Porque nesse momento há também, claro, suspeitas sendo levantadas de que o próprio presidente da República seja sócio também, né, desses interesses e negócios imobiliários. Mas, enfim, feito esse registro, eu quero aqui colocar, meus companheiros e minhas companheiras, que faz exatamente 6 meses que, como eu dizia, afastavam do poder uma presidenta cuja biografia todos nós conhecemos, cuja trajetória política todos nós conhecemos, foi afastada, né, do cargo, sem que houvesse nenhuma comprovação de crime de responsabilidade, sem que houvesse absolutamente nada contra ela comprovado, do ponto de vista de desvio moral, ético e etc. E ao ela ser afastada do cargo, saiu de cena também o projeto em curso de inclusão social, de erradicação da fome e da miséria. E entra em cena, né, a retomada da agenda neoliberal, que tem como ideário máximo o Estado mínimo versus o Estado máximo, ou seja, o Estado mínimo de direitos para a maioria do povo e o Estado máximo de privilégios para uma minoria. É bom a gente não esquecer, Isolda, que uma das primeiras medidas do governo ilegítimo que está aí
que entrou pela porta dos fundos, né? Uma das primeiras medidas desse governo foi exatamente uma medida provisória, extinguindo várias estruturas exatamente do governo federal, começando pelas secretarias especiais, aquelas ligadas principalmente à área de direitos humanos, mulheres, igualdade racial. É bom não esquecer que ele extingue a Previdência, ele extingue o MDA, e ao extinguir o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é que nós estamos assistindo nesse exato momento, não só uma desidratação violenta das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, voltada para o campo, voltada para a segurança hídrica, para a segurança alimentar, mas nós já estamos assistindo também não só a desidratação, mas a extinção de vários programas importantes exatamente nessa área. Não é à toa que a ASA e as demais entidades ligadas ao movimento da agricultura familiar, dos trabalhadores rurais e trabalhadoras rurais, denunciou muito a extinção do MDA, a extinção do MDS, pelo retrocesso que isso representou para o projeto em curso que a gente vinha construindo. Ninguém pode aqui desconhecer que o MDA e o MDS foram, ao longo desses 12, 13 anos, fruto da luta dos trabalhadores, foram espaços muito importantes de interlocução à sociedade civil e o governo. É verdade ou não é? Espaços importantes que permitiu, né, que nós dessemos os passos que a gente deu no sentido exatamente de avançar na luta. Eu queria pedir só um pouquinho aqui da mesa, só um pouquinho, só para dizer o seguinte, meus companheiros e minhas companheiras, que, portanto, o Brasil que emerge com Temer e seus parceiros e seus sócios, é o Brasil, como Isolda colocava aqui agora um pouco, e todos e todas vocês, é o Brasil misógino, é o Brasil machista. Por quê? Porque ataques e mais ataques às mulheres, é o Brasil racista, é o Brasil preconceituoso, que nega cada vez mais os direitos dos negros, que discrimina cada vez mais a comunidade LGBT, é o Brasil que criminaliza os movimentos sociais, os movimentos populares. É só lembrar do que aconteceu recentemente, quando, sem mandado judicial, a polícia invade a Escola Nacional de Formação Florestan Fernandes do MST. É o que está acontecendo com a mobilização estudantil em todo o país, ou seja, intimidação, perseguição por parte do governo federal e através também dos governos estaduais. Ou seja, o Brasil que emerge com Temer é o Brasil exatamente do retrocesso, é o Brasil da retirada de direitos. E esses retrocessos e essa retirada de direitos, elas têm se expressado principalmente, né, com ataque à soberania nacional, com a destruição já do marco regulatório da exploração do pré-sal. Uma das maiores derrotas do ponto de vista do desenvolvimento nacional, pelo que significava a legislação aprovada em 2014, do ponto de vista da Petrobras, enquanto um braço muito importante para o desenvolvimento nacional. O Brasil do Temer, da retirada de direitos, é o Brasil que nesse momento se expressa com uma das propostas, provavelmente, de maior desigualdade, uma das propostas que provavelmente vai significar o fim da Constituição Cidadã, que é a antiga PEC 241 e, portanto, a PEC 55. Essa PEC 55 que está lá no Senado, que vai ser votada em primeiro turno terça-feira, que vai ser votada em segundo turno exatamente no dia 13 de dezembro,
até porque os golpistas têm pressa. Essa PEC que vocês estão acompanhando sabem que não é à toa que ela foi chamada de PEC do fim do mundo, de PEC da desigualdade, de PEC, na verdade, da injustiça, pelo quanto ela tem de uma regra cruel, de simplesmente não é por 1, nem 2, nem 4 anos, mas pelos próximos 20 anos, congelar os gastos nas áreas sociais. Ou seja, é a PEC para penalizar os pobres e para beneficiar os ricos. Porque é a PEC que vai trazer teto para que a gente tenha um orçamento cada vez menor para a agricultura familiar, para a saúde, para a educação, para a segurança, para a previdência. Em contrapartida, é a mesma PEC que vai pegar esses recursos que são tirados dessas áreas sociais, para quê? Para pagamento de juros. Então isso é de uma perversidade, uma crueldade. Somente um governo sem voto poderia ousar apresentar uma proposta com esse conteúdo. Concluo, companheiras e companheiros, dizendo que a essa agenda se somam outras, como a reforma da Previdência, que quer acabar com a aposentadoria, o regime diferenciado de mulheres, acabar com a aposentadoria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, que quer desvincular o salário mínimo do crescimento real, que quer levar a idade mínima. Ela também se soma uma reforma trabalhista violenta, que vem aí para rasgar a CLT. E, por fim, a ela também se soma uma reforma autoritária do ensino médio, que não vem para melhorar o ensino dos nossos filhos, nem da nossa juventude. A ela também se soma o projeto Escola Sem Partido, que quer calar a voz dos professores, que quer cessear o debate crítico que deve existir exatamente nas escolas. Portanto, diante de todo esse cenário, deixo aqui o meu abraço, o abraço da bancada do PT no Senado e na Câmara, dizendo que o que nós temos mais do que nunca a fazer nesse momento é o caminho da luta. É o caminho da luta. E a luta com firmeza, a luta com ousadia e a luta, sobretudo, com unidade. Eu fico muito feliz quando vejo a Frente Brasil Popular, a Frente do Povo Sem Medo, o MST e as demais entidades, cada vez mais caminhando na construção dessa unidade que será fundamental para que a gente ocupe as ruas. Dia 29, vamos mostrar a beleza da luta da classe trabalhadora. Vamos mostrar a beleza da luta da classe trabalhadora nas ruas desse país, porque nós não sossegaremos. Esse governo continuará tendo uma oposição implacável. Nós não nos afastaremos das ruas até que todos os nossos direitos sejam garantidos e até que possamos dizer: fora Temer! Fora Temer! 15 dias atrás, em Aparecida, em São Paulo, a Caritas brasileira celebrou num congresso seus 60 anos de existência. E quando a gente ouve falar, ou a gente se refere a 60 anos da Caritas brasileira, a gente se refere a 60 anos de luta pela justiça, de formação das comunidades eclesiais de base, de dinamização dos fundos solidários, de construção de toda uma gama de possibilidades de uma sociedade diferente a partir daquilo que se pode fazer no miúdo de cada comunidade. E ao lado disso, a construção e a inserção da construção da política nacional nessa perspectiva. E nesse evento, a Caritas homenageou a ASA. Deu a ASA no meio do MST, de outras várias
organizações o prêmio Odair Firmino de Solidariedade, Pastoralidade e Transformação Social. Então, no Congresso da Caritas, a ASA foi homenageada, né? Homenageada pela sua estrada de construção da transformação social. Isso para nós foi algo muito significativo e muito importante, porque significou para a ASA, a Caritas, dizer para ela assim: nós estamos premiando você, porque você está no caminho certo, e continue nesse caminho. Eu queria, nesse momento, chamar aqui o companheiro Yuri e o companheiro Procópio e passar aos dois da coordenação da ASA Potiguar e da coordenação desse Enconasa o prêmio que a Caritas passou para a ASA Nacional. E ao fazer isso, nós estamos também homenageando todos e todas aqueles e aquelas companheiras e companheiros que na ASA, enquanto Caritas, fazem acontecer a transformação e a convivência com o semiárido a cada instante. E queria pedir que esse plenário, de pé, aplaudisse os 60 anos da Caritas brasileira. Esse gesto significa dizer que nós estamos continuando o caminho, que nós temos dificuldades a enfrentar, mas que a luta continua e que a vitória se encaminha, e que nós continuamos o caminho e a estrada. E aí a gente se pergunta: o que é que nós fizemos nesses dias do Enconasa? Viemos de muitos cantos, viemos de muitas comunidades, viemos de vários estados. Viemos para aqui povos e territórios que sabemos que estamos fazendo a transformação do semiárido. E nos perguntamos o que é que nós fizemos. Nós vimos o caminho que nós trilhamos. Aqui, nas visitas às comunidades, nas visitas às experiências, nos espaços, nos debates, aqui nas mesas, vimos o caminho que nós fizemos. Vimos que esse caminho é bom, que esse caminho é bonito, que esse caminho constrói justiça, que esse caminho marca a construção de uma sociedade diferente. Vimos também que não fomos nós da ASA sozinhos que construímos essa caminhada. Nós construímos essa caminhada com a CONTAG, com a FETRAF, nós construímos com o EBST, com a Via Campesina, com o movimento de mulheres, com políticos. Nós construímos com vários movimentos. E é por isso que esse caminho é importante. E é por isso que esse caminho é significativo. E é por isso que nós conseguimos resultados nesse caminho. Então esse caminho é da ASA, claro, ela é da ASA. Nós não abrimos mão de que ele é nosso, mas ele é nosso partilhado com todos vocês que estão conosco nessa mesa.
E a ASA, neste Enconasa, assume o compromisso de continuar esse caminho. Nós não viemos aqui apenas para dizer fora Temer e acabou. Não é isso. Isso não nos interessa. Não é? Nos interessa continuar o caminho. E se ele é empecilho para o caminho, nós vamos derrubar ele. Mas não é o objetivo nosso, não é que ele fique ou que ele não fique. O objetivo nosso é que o caminho continue. E que a gente continue a construção dessa sociedade que abrigue a todos. Então, é o caminho que valoriza a luta das mulheres, é o caminho que valoriza a luta dos jovens, é o caminho que nos faz menos machistas, é o caminho que nos faz buscar a dimensão da partilha dos bens, da cultura, da vida, não é? É o caminho da juventude. Então é o caminho mais variado que está presente nos nossos corações e nas nossas buscas e nas nossas lutas. Então nós queremos continuar. A ASA está dizendo isso. Ela quer continuar a luta pela terra. Ela quer continuar a luta pela assistência técnica. Ela quer continuar a luta do PAA. Ela quer continuar a luta das cisternas. Ela quer continuar a luta das sementes. Ela quer continuar a luta e melhorar a luta pela democratização da comunicação. Ela quer continuar a luta por uma educação contextualizada, pelo espaço digno e significativo dos jovens na sociedade. Então, é essa perspectiva ampla com a qual a ASA está se comprometendo nesse momento, no encerramento desse Enconasa. E nós estamos dizendo que nós não vamos abrir mão dessa luta. É isso. É isso que nós, nesse momento, estamos dizendo a nós mesmos. É isso que nós, nesse momento, estamos dizendo ao semiárido, aos nossos companheiros e companheiras de luta nessa mesa, e nós estamos dizendo ao Brasil e ao mundo. Nós não vamos abrir mão de continuar na perspectiva da luta e da construção da convivência com o semiárido e de um Brasil decente para todos nós. E quando a gente se pergunta por onde vamos lutar, a ASA tem uma leitura de que são várias frentes, né? Aqui foi colocado que já houve reuniões para buscar o orçamento, etc, etc, etc. Então, essa é uma frente. Eu não posso deixar de ir ao governo que o que está lá não é dele e o que está lá é nosso, é do Estado brasileiro. Eu não posso renunciar a debater com o Estado brasileiro os nossos direitos, as nossas perspectivas, as nossas reivindicações, a nossa concepção de sociedade, a nossa concepção de vida. Conseguir, não conseguir, não sei, mas eu tenho que ir lá. Se eu não for, é omissão. Então, eu não posso trabalhar só o fora, eu tenho que trabalhar que eu quero dizer lá que eu não concordo com isso, que eu não concordo com aquilo, que eu quero aquela outra perspectiva, que eu quero aquela outra. Então, isso significa estar nos conselhos, isso significa estar nas comissões, isso significa estar nos espaços de construção das políticas públicas, mas isso também significa estar nas manifestações, isso significa estar nas ruas,
isso significa estar nas praças públicas, isso significa protestar, isso significa botar a boca no trombone, no sentido de que não estamos satisfeitos, queremos diferente, queremos uma perspectiva de construção diferente. E essa linha metodológica é uma linha dos movimentos, é uma linha das organizações sociais. E o que a gente está dizendo é que essa linha metodológica é boa, é interessante, é importante e que a gente se compromete com ela. A ASA quer estar mais junto dos movimentos nessa perspectiva da construção das lutas, do nosso jeito de ser povo e do nosso jeito de ser movimento social. A ASA também quer dizer, nesse momento, que ela quer abrir-se mais a outras lutas. Às vezes a gente é identificado com cisterna, às vezes a gente é identificado com uma ação. Não, nós estamos na perspectiva da convivência com o semiárido. É um processo amplo, tem muita coisa, né? Dentro da convivência com o semiárido, se não tiver respeito pelas mulheres, não tem convivência com o semiárido. Se tiver xenofobia, não tem convivência com o semiárido. Se tiver nazismo e fascismo, não tem convivência com o semiárido. Então não é cisterna também, porque é direito à água, porque é direito à alimentação, porque é alimentação saudável, mas há toda uma outra dimensão de construção da sociedade que nós não queremos abrir mão e que nós queremos incentivar e nos comprometer com ela. Nós queremos dizer também que nós afirmamos e reafirmamos a nossa diversidade. Afirmamos e reafirmamos a nossa diversidade da asa, né? Eu sempre digo por aí que a asa é um bicho muito bonito, porque é muito diverso, e porque é muito diverso, é muito trabalhoso, né? Então, porque para você costurar coisas, etc. Imagine se a gente pega para fora da asa nos movimentos sociais, nos movimentos populares, aí, né? É um bicho mais bonito ainda, mas mais trabalhoso ainda, porque para construir a unidade, para construir as referências comuns, não é impossível, mas é difícil, né? Então, nós queremos afirmar e reafirmar nossa diversidade, mas queremos afirmar e reafirmar a nossa diversidade enquanto nossa riqueza, e não enquanto nossas divergências e nossas picuinhas e nossas separações. Porque se nós formos pelas divergências, pelas picuinhas e pelas separações, nós não chegamos a lugar nenhum, não é? Agora, se a gente for pela nossa diversidade enquanto nossa riqueza, nós chegamos a uma sociedade que é a que nós queremos efetivamente construir. Nós reafirmamos os debates que ontem aconteceram aqui e que destacaram elementos como, por exemplo, o papel do jovem, o papel da mulher na sociedade, no semiárido, na construção do semiárido, e o papel da comunicação, e foi destacado de modo especial o papel da cultura. O Gogó colocava que é importante a gente trabalhar a dimensão da cultura na perspectiva da interiorização dos valores. Então isso são elementos importantes, são elementos fortes, são elementos significativos que a gente quer trabalhar nessa dimensão. E queremos, ao final, dizer uma coisa. Queremos fazer todo um esforço para aprofundar nas comunidades, nos grupos, nos locais onde nós trabalhamos, o debate político sobre o momento que a gente vive. Não é importante, não é apenas eu dizer eu tenho o direito da água, eu tenho o direito da cisterna, mas é
o debate político de qual é a sociedade que eu quero, qual é a dimensão de sociedade que eu estou construindo, como se insere a cisterna aí dentro, e como eu, enquanto cidadão, e minha comunidade, enquanto cidadã, nos mobilizamos na perspectiva da construção dessa sociedade e desse debate político. E, finalmente, a ASA quer reafirmar que, nesse caminho, nós somos fortes porque somos diversos e somos poderosos porque podemos estar unidos. Então, a nossa chamada é na perspectiva de que a nossa diversidade nos fortaleça e nós nos tornemos cada vez mais fortes na dimensão daquilo que nos une e nos coloca na luta e no caminho. E que levemos, cada um daqui possa levar para a sua comunidade, cada agricultor e cada agricultora, cada um e cada uma que saiu lá do seu recanto, que deixou sua casa, que enfrentou 30 e tantas horas de ônibus para estar aqui, que vai enfrentar outras tantas para voltar, né? Mas que leve dentro do seu coração a perspectiva de que nós caminhamos e muito. Nós já construímos muito de um semiárido diferente. Nós já construímos muito de um Brasil diferente. Mas o que nós construímos não é suficiente. Nós precisamos levar para a comunidade, para cada um, para cada uma, a nossa fé, a nossa coragem e o nosso compromisso de que nós vamos continuar na construção. O nosso compromisso de que nós não abrimos mão da convivência com o semiárido, que nós não arredamos pé de construir um semiárido decente para todos os filhos do semiárido e que nós não queremos e vamos lutar para que não exista nem um direito a menos. Muito obrigado.